Mais ou menos um ano havia se passado desde o início da Grande Guerra, e ficou claro que ela não seria uma guerra rápida e gloriosa como se imaginava. Em 1915, os aliados tentaram desesperadamente quebrar a linha de defesa alemã, porém não obtiveram sucesso. Já os impérios centrais conseguiram grandes vitórias contra os sérvios nos Balcãs e os russos na frente oriental. E por falar em Rússia, eles estavam precisando desesperadamente de suprimentos, e a operação de desembarque em Galípoli tinha como um dos principais objetivos abrir uma rota para abastecer os russos. Infelizmente para os aliados, a campanha de Galípoli se mostrou um fracasso imenso, que custou várias vidas. Então, eles resolveram abandonar e começar uma operação de retirada, que por sinal foi um sucesso. Enganando os otomanos com bonecos e até disparos automáticos, os aliados conseguiram sair dali sem perder um homem. Mesmo assim, isso foi outra derrota para os aliados. Enquanto tudo isso acontecia, as coisas na Grécia estavam estranhas. O primeiro-ministro grego, Eleftherios Venizelos, queria entrar na guerra do lado dos aliados, pois o mesmo via uma grande oportunidade de pegar os territórios da Anatólia Ocidental, que era cheio de gregos. Sem falar que a Grécia tinha um tratado de defesa com a Sérvia, no qual eles não honraram. Tudo isso porque o rei Constantino I da Grécia era casado com a Sofia da Prússia, que era irmã do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Ou seja, ele era a favor da Alemanha e queria que a Grécia continuasse neutra. As coisas ficaram feias depois que a Bulgária declarou guerra na Sérvia e a Grécia foi meio que obrigada a mobilizar tropas para essa região. Mesmo assim, o rei se recusava a entrar na guerra, e depois de uma série de eventos complicados, o país acabou sendo dividido em dois, sendo essa parte controlada pelo Venizelos e apoiado pelos aliados. Eles iriam iniciar uma ofensiva contra os búlgaros para tentar ajudar os sérvios, mas como vocês sabem, as coisas não deram muito certo no fim. Depois da queda da Sérvia, Montenegro é dominada em algumas semanas. Enquanto isso, os soldados sérvios tentam fugir pela Albânia. Essa travessia seria dolorosa para os sérvios, e muitos deles morreram de fome, exaustão ou até mesmo atacado pelos locais. Os que conseguiram atravessar pelas montanhas albanesas fugiram para a ilha grega de Corfu. Em 1916, na frente ocidental, os alemães iniciaram uma grande ofensiva aqui na icônica cidade de Verdun, iniciando uma das mais sangrentas batalhas de toda a guerra, que duraria praticamente o ano todo. Enquanto os alemães estavam ocupados em Verdun, a Rússia resolve iniciar a sua maior ofensiva na guerra, e conseguem capturar vários quilômetros de territórios na Galícia, além de recuperar alguns territórios que tinham sido dominados pelos alemães. Essa ofensiva foi terrível para a Áustria-Hungria, porém ela também custou bastante ao Império Russo, e eles nunca mais se recuperariam. No mês seguinte, vendo que os alemães estavam sufocados em Verdun e na frente oriental, os britânicos iniciam outra grande ofensiva aqui no rio Somme. De início eles se saíram bem mal, mas no geral essa batalha atrapalhou bastante os alemães em Verdun. Um fato interessante é que essa foi a primeira batalha em que os britânicos usaram tanques de guerra. Porém, eles não ajudaram muito, pois eram poucos e tiveram bastante problemas técnicos. O Reino Unido era bem próximo de Portugal, então a pedido deles, os portugueses apreenderam navios alemães e austro-húngaros que estavam em portos portugueses. Em retaliação, a Alemanha declara guerra a Portugal. A maioria dos portugueses lutaram nas trincheiras da frente ocidental e nas colônias africanas. Em maio, no Mar do Norte, acontece a primeira e única grande batalha naval de toda a guerra. E apesar de estar em menor número, a Alemanha conseguiu causar danos imensos à Marinha Real Britânica, afundando 14 navios. No entanto, os alemães acabaram recuando e voltando para os portos. Enquanto o Reino Unido estava meio ocupado na guerra, acontece uma rebelião na Irlanda, que foi suprimida pelos britânicos em menos de 6 dias. No entanto, essa revolta foi muito importante para a independência da Irlanda, que aconteceria em 1919. Já em agosto, vendo quão bem os russos estavam indo na ofensiva de Brusilov, a Romênia, que estava fazendo o acordo secreto com os aliados, declara guerra à Áustria-Hungria. De início, eles vão bem e capturam alguns territórios na Transilvânia, já que eles tinham pegado os austro-húngaros de surpresa. Mas em alguns meses, os austro-húngaros, com a ajuda dos búlgaros e alemães, conseguem parar e até dominar boa parte da Romênia em pouco tempo. Em maio, na frente italiana, os austro-húngaros iniciam uma ofensiva em Asiago, no qual de início eles foram muito bem. Porém, com o início da ofensiva de Brusilov no Oriente, os austro-húngaros não conseguiram prosseguir. Além disso, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo. Já em novembro, usando os territórios que tinham conquistado dos russos, os alemães criam o Reino da Polônia, como forma de tentar ganhar apoio dos povos poloneses. Na Mesopotâmia, as forças britânicas que estavam cercadas em Kut acabaram se rendendo para os otomanos. Os russos tinham conseguido expulsar os otomanos da Pérsia. Porém, em junho, os otomanos fizeram uma segunda invasão e conseguiram chegar até a cidade de Hamadan.
No entanto, os otomanos não conseguiram segurar por muito tempo e em dezembro foram expulsos novamente pelos britânicos e russos. Já nos Cáucasos, os otomanos perderam algumas batalhas importantes para os russos e tiveram que recuar bastante. No Sinai, os otomanos, agora com a ajuda dos alemães, tentam avançar mais uma vez, porém são novamente parados pelos britânicos. Além disso, os britânicos prometeram aos árabes a criação de um grande, independente e unificado Estado árabe nesses territórios do Império Otomano. Isso caso os líderes árabes se revoltassem contra os otomanos. A revolta começou na região de Hijaz, mais especificamente na cidade de Medina e na famosa cidade de Meca, que foi dominada pelos árabes. Uma das figuras icônicas dessa revolta foi Thomas Edward Lawrence, que ajudou na hora de convencer os árabes, além de lutar lado a lado com eles. Thomas ficou conhecido como Lawrence da Arábia. E o maior impacto dessas revoltas foram nas linhas de trem da região de Hijaz, que era constantemente atacada pelos árabes. Isso atrapalhou os otomanos, que tiveram que deixar tropas vigiando e reparando as linhas de trem, além de que eles perderam bastante suprimentos que eles realmente necessitavam em outras frentes. Algo interessante é que ao mesmo tempo que os britânicos prometeram essas terras para os árabes, eles fizeram um tratado secreto com a França, no qual eles iriam dividir o Império Otomano entre eles. Além disso, em 1917, os britânicos iriam prometer a Palestina para os judeus, para assim conseguir apoio deles também. Tudo isso iniciaria conflitos que durariam até hoje. Em 1916, no leste da África, os britânicos mandaram reforços para tentar derrotar o exército de Lettow-Vorbeck. E isso era exatamente o que ele queria, atrapalhar os aliados, que poderiam usar esses homens em outras frentes. Ao longo de 1916, os aliados lançaram um ataque à colônia alemã de todas as direções. Mesmo assim, eles não foram capazes de capturar Lettow-Vorbeck e o seu exército. Na frente ocidental, as batalhas de Somme e Verdun chegaram ao fim. Em Verdun, os franceses conseguiram segurar e expulsar os alemães que estavam ao redor da cidade. Já em Somme, os aliados conseguiram conquistar alguns poucos quilômetros de terra, mas a um custo bem alto para os dois lados. Depois dessa derrota em Verdun, a Alemanha muda o comando do exército no ocidente, colocando o general Ludendorff e o comandante Hindenburg, responsáveis pelas grandes vitórias da Alemanha na frente oriental. Já em 1917, todo mundo estava cansado. A Grande Guerra se estendeu mais do que o esperado e alguns países já mostravam sinais de fraqueza. A Rússia já estava em uma situação ruim antes da guerra. Com ela, o país quebrou de vez. Eles não tinham nem comida para alimentar o povo comum, muito menos suprimentos para continuar lutando. Sem falar que com as derrotas sucessivas na frente oriental, a moral do exército russo estava muito baixa. Com isso, o povo se revoltou contra o governo na Revolução Russa de fevereiro. O Tsar Nicolau II abdica do poder e a Rússia passou a ser controlada por um governo provisório, que fez a péssima escolha de continuar na guerra, o que deixou a população puta com eles também. Com isso, a popularidade do Partido Comunista subiu rapidamente, já que eles prometiam 3 coisas básicas: pão, paz e terra, que era basicamente o que a grande maioria da população queria naquele momento. A Alemanha também não estava em uma situação muito boa, e ela sabia que não poderia ganhar uma guerra muito longa contra os aliados, já que eles tinham bem mais recursos. Então, a Alemanha resolveu voltar com o bloqueio da ilha da Grã-Bretanha, só que dessa vez ela intensificou absurdamente os ataques contra os navios, não importando se ele fosse de um país neutro ou não. Isso obviamente deixou vários países putaços com a Alemanha, mas nos primeiros meses isso até que funcionou e o Reino Unido começou a sentir os efeitos do bloqueio. Até o momento, os Estados Unidos conseguiram se manter fora da guerra, mesmo ficando claro que eles apoiavam os aliados, emprestando dinheiro e vendendo equipamentos. E assim, os aliados precisavam ganhar para que eles tivessem esse dinheiro de volta. Sem falar que a Alemanha afundou vários navios americanos nesse novo bloqueio do Reino Unido. Como se isso tudo não bastasse, os alemães aparentemente tentaram enviar um telegrama para o México, tentando convencê-los a atacar os Estados Unidos caso eles entrassem em guerra. Esse telegrama foi aparentemente interceptado pelo Reino Unido e mandado para os americanos, que ficaram putos e posteriormente declararam guerra à Alemanha. No entanto, os americanos só realmente fariam diferença no ano seguinte, quando seus soldados chegariam em massa na Europa. Uma das grandes novidades da Primeira Guerra foi o uso de aviões em batalha. No início da guerra, eles eram usados apenas para observar e mapear as posições inimigas. Como os aviões eram muito limitados, eles não conseguiam carregar muito peso. Um dos primeiros países a utilizar um avião de combate foi a França, mas em 1915, os alemães conseguiram criar um avião que tinha a hélice sincronizada com a metralhadora. Isso deu aos alemães uma grande vantagem e superioridade aérea, que durou até o início de 1916, quando os aliados conseguiram construir aviões tão bons quanto. Mas para o fim da guerra, os aviões tinham evoluído bastante, podendo carregar mais armas e até bombardear posições inimigas. Os pilotos de aviões também ficaram famosos durante a guerra.
O mais famoso deles foi Manfred von Richthofen, que pilotava um triplano vermelho e derrubou 80 aviões inimigos. Manfred viraria uma lenda conhecida como o Barão Vermelho. Infelizmente para os alemães, Manfred acabou sendo abatido alguns meses antes do fim da guerra. Inclusive, ele foi enterrado pelos aliados com honra de estado. Além dos aviões, várias outras coisas evoluíram bastante durante esses poucos anos de guerra. Vários tipos de armas eram criados a todo momento: rifles, granadas, lança-chamas e metralhadoras. No início da guerra, a maioria dos soldados usavam rifles, já que as metralhadoras eram bem grandes e pesadas. E durante a guerra, novos modelos mais leves e portáteis foram criados, incluindo submetralhadoras que foram muito importantes na fase final da guerra. E claro, não podemos esquecer dos tanques de guerra. Eles surgiram com a necessidade de um veículo blindado que pudesse andar sobre as terras devastadas e sobre as trincheiras. Os primeiros protótipos eram basicamente um trator blindado, mas o primeiro tanque realmente usado em batalha foi o britânico Mark I, na Batalha do Somme. Porém, eles tiveram bastante problemas técnicos e seriam realmente úteis na fase final da guerra, principalmente com os novos modelos, como o Mark IV, por exemplo. Os franceses também desenvolveram seus próprios tanques, como o Schneider e o Saint-Chamond, porém os seus designs não eram dos melhores. Então, em 1917, os franceses criaram o revolucionário Renault, um tanque leve e com torreta giratória. Esse tanque se saiu tão bem que foi usado até mesmo na Segunda Guerra Mundial. Assim que os alemães viram os tanques pela primeira vez, eles começaram a fazer os seus próprios tanques, criando o A7V Sturmpanzerwagen. No entanto, por falta de recursos, os alemães conseguiram criar apenas 20. Na verdade, era mais comum os alemães usarem tanques capturados dos aliados do que os seus próprios A7Vs. Existia também um protótipo de tanque russo, mas é melhor não falar sobre isso. Bom, voltando à guerra, a Alemanha começou a construir a linha Hindenburg, que seria uma área fortificada para os alemães se defenderem de maneira mais eficaz e evitar serem flanqueados pelos aliados. Em fevereiro, os alemães começaram a recuar e deixar as terras devastadas para os aliados. Na tentativa de quebrar a linha Hindenburg, os aliados tinham um plano. Os britânicos iniciariam a Batalha de Arras como distração para os franceses lançarem a ofensiva de Nivelles. E apesar de capturar algumas posições alemãs, essas batalhas não conseguiram seus objetivos e custaram bastante para os dois lados. A ofensiva de Nivelles foi vista pelos soldados franceses como desumana e suicida. Isso causou um motim no exército francês, que se recusava a aceitar qualquer ordem de ataque. O motim seria resolvido algum tempo depois com a saída do general Nivelles do comando do exército francês. Nos Alpes, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo, o que deixou os italianos e austro-húngaros extremamente debilitados. No Oriente, os russos iniciam a sua última ofensiva da guerra, e ela falha miseravelmente. Muitos soldados russos começam a desertar em massa. Vendo a situação do exército russo, os impérios centrais contra-atacam e facilmente conseguem recuperar boa parte do território que havia sido conquistado pelos russos. Mas ao norte, os alemães também capturam a importante cidade de Riga, e no mês seguinte eles lançam a Operação Albion e capturam as ilhas do arquipélago de Mundsund. Nos Balcãs, os aliados começam uma ofensiva de primavera, que também não dá muito certo. E por falar nisso, a Grécia de Venizelos, com a ajuda dos aliados, colocou ainda mais pressão na Grécia de Constantino, ocupando várias cidades e implementando um bloqueio naval no país. Isso fez com que a Grécia de Constantino passasse por bastante problemas, o que fez o rei Constantino I abdicar. O país foi reunificado e declarou guerra oficialmente aos impérios centrais. Como as coisas estavam mais tranquilas na frente oriental, os impérios centrais mandaram reforços para os Alpes, e depois da 12ª Batalha do rio Isonzo, também conhecida como Carporeto, os impérios centrais conseguiram quebrar a linha de defesa italiana, e eles foram obrigados a recuar até o rio Piave e pedir reforços para os britânicos e franceses. Os impérios centrais tentaram atravessar o rio Piave, porém foram parados pelos italianos, que conseguiram estabelecer uma boa defesa no Monte Grappa. No Sinai, os britânicos conseguem expulsar os otomanos da península, e em março eles tentam invadir a cidade de Gaza, mas falham. Tentam novamente e falham de novo. Até que em novembro eles finalmente conseguem capturar a cidade e iniciam uma ofensiva até a famosa cidade de Jerusalém, que eles conseguem capturar no finalzinho do ano. Além disso, durante o início de 1917, a revolta árabe foi capaz de capturar quase toda a costa de Hijaz, e em julho eles capturam o importante porto de Aqaba, e posteriormente eles se juntariam aos britânicos nas ofensivas de 1918. Na Mesopotâmia, os britânicos conseguem capturar as cidades de Kut e Bagdá, fazendo o Império Otomano recuar da Mesopotâmia.
Nos Cáucasos, as coisas não mudaram muito. Os dois lados estavam sem a mínima condição de atacar, e em dezembro eles assinariam um armistício. Na África, os guerrilheiros de Lettow-Vorbeck continuam firmes e fortes. Em novembro, eles deixam a colônia alemã e invadem Moçambique à procura de suprimentos. Na frente ocidental, os britânicos iniciam a terceira batalha de Ypres, essa que foi a grande batalha de 1917, sendo também uma das que mais tiveram baixas em toda a guerra. Mas mesmo assim, os aliados não conseguiram uma vitória significativa e desistiram do ataque. Os aliados também tentam uma nova ofensiva em Cambrai, essa que foi a primeira batalha com grande auxílio de tanques, porém mais uma vez a batalha não deu em nada e muitos tanques foram destruídos pelas artilharias alemãs. Lembra que a Alemanha tinha afundado vários navios de países neutros? Bom, o Brasil teve vários navios afundados, o que deixou a população brasileira furiosa, fazendo o Brasil declarar guerra à Alemanha. No entanto, o papel do Brasil na guerra foi bem pouco. Eles mandaram médicos para a França e patrulharam os mares. Mas, em uma dessas patrulhas, que aconteceu aqui em Gibraltar, um brasileiro pensou ter visto um temido submarino alemão, pegou a metralhadora e abriu fogo. Porém, a água começou a ficar vermelha e a tripulação viu que tinham matado um bando de toninhas. E essa foi a famosa e importante Batalha das Toninhas. Além do Brasil, vários outros países declararam guerra à Alemanha, por esses mesmos motivos, incluindo a China, que ajudou bastante com a mão de obra. Em novembro, os bolcheviques conseguem derrubar o governo provisório russo, iniciando a Revolução de Outubro, esse que é o início do governo comunista na Rússia. Em dezembro, eles assinam um armistício com os impérios centrais, porém a paz não chegaria na Rússia, já que essa revolução causou a Guerra Civil Russa entre os vermelhos e os brancos, que duraria até 1923 e seria uma das mais sangrentas guerras civis da história. No entanto, isso não é assunto para esse vídeo. No início do ano seguinte, os alemães e russos assinam o Tratado de Brest-Litovsk, sendo essa a saída oficial da Rússia da Primeira Guerra Mundial, em troca de todos esses territórios. Alguns foram ocupados pelos alemães e outros viraram estados fantoches. Neste meio tempo, a Finlândia tinha declarado independência da Rússia, só que alguns pró-bolcheviques estavam querendo fazer uma revolução no país também. Então, em sinal de amizade, Guilherme II manda soldados para ajudar os finlandeses anti-bolcheviques, e eles conseguem capturar a capital, Helsinki. Ainda aconteceram algumas poucas batalhas dos impérios centrais contra a legião tchecoslovaca e contra alguns poloneses. Fora isso, a guerra tinha completamente acabado na frente oriental. Nos Cáucasos, os otomanos começaram a recuperar os seus territórios e ocupar vários países que surgiram com a queda do Império Russo, incluindo a Geórgia e a Armênia. Agora, sem a Rússia no Oriente, a Alemanha começou a mover suas tropas para o Ocidente, e ela sabia que precisava ganhar dos aliados o mais rápido possível, principalmente por causa dos reforços americanos que estavam prestes a chegar. Sendo assim, a Alemanha inicia a Batalha do Kaiser, também conhecida como Ofensiva de Ludendorff. A primeira fase da ofensiva foi a Operação Michael. Basicamente, os alemães queriam cortar o exército britânico dos franceses, e de início eles conseguiram avançar bastante. No entanto, o plano não foi bem sucedido, já que eles foram parados perto da cidade de Amiens. Então, os alemães iniciam a Operação Georgette e começam a atacar no norte, perto de Ypres. Porém, mais uma vez, os britânicos conseguiram segurar o avanço alemão. Depois disso, os alemães atacam os franceses na Operação Blücher-Joch. Os alemães conseguem quebrar a linha francesa e eles avançam até o rio Marne, onde são novamente parados. Com esse avanço, os alemães começaram a bombardear Paris com as suas novas artilharias, e os franceses já estavam se preparando para mudar o governo para outra cidade. Felizmente para os aliados, eles conseguiram parar o avanço alemão. Neste ponto da guerra, vários soldados americanos já estavam chegando ao campo de batalha. Eles eram inexperientes, porém estavam totalmente descansados, ao contrário dos franceses e britânicos. Isso piorou a situação dos alemães, que agora iniciam a quarta fase da ofensiva, na Operação Gneisenau. E apesar de avançar alguns quilômetros, eles não conseguiram quebrar a linha dos aliados. Mesmo assim, eles ainda tentam uma última ofensiva para tentar atravessar o rio Marne, na Operação Friedensturm, que também não deu muito certo. A ofensiva de Ludendorff, apesar dos ganhos territoriais, foi um desastre que acabou com os últimos recursos do Império Alemão. Os soldados estavam completamente exaustos e sem suprimentos, e os territórios que os alemães conquistaram estavam totalmente devastados e sem condições de montar uma boa defesa. Nos Alpes, os austro-húngaros tentam quebrar a linha de defesa italiana na Batalha do Rio Piave, porém falham miseravelmente. Nesse ponto da guerra, a Áustria-Hungria estava tão acabada e sem suprimento quanto a Alemanha. Nos Cáucasos, os otomanos invadem a Armênia e boa parte do Azerbaijão. Eles enfrentam alguma resistência contra o exército branco e contra os aliados, mas conseguem capturar a importante cidade petrolífera de Baku. Na Palestina, os britânicos começam a conquistar várias cidades importantes e se preparam para uma última ofensiva contra os otomanos. Na frente ocidental, vendo quão cansados os alemães estavam depois da ofensiva de Ludendorff, os aliados contra-atacam na ofensiva dos 100 dias.
Nesse ponto da guerra, os aliados estavam com mais homens, equipamentos, tanques e superioridade aérea, o que fez com que os alemães voltassem novamente para a linha Hindenburg. E em setembro, os aliados iniciam uma ofensiva para quebrar a linha Hindenburg, e em pouco tempo, a linha de defesa alemã é quebrada, e os alemães começam a abandonar suas posições na França. Neste ponto da guerra, os impérios centrais estavam no seu limite. Nos Balcãs, os aliados iniciam a ofensiva de Vardar e conseguem quebrar a linha de defesa búlgara. Vendo que não conseguiriam segurar o avanço dos aliados, os búlgaros assinam um armistício. No Oriente Médio, os aliados iniciam sua última grande ofensiva contra os otomanos e conseguem capturar as cidades de Damasco e posteriormente Alepo. Esse foi o fim do Império Otomano. 5 dias depois, eles assinam um armistício. Agora, sem a Bulgária protegendo o sul, os austro-húngaros ficaram em uma situação difícil. Para piorar, os italianos iniciam a Batalha de Vittorio Veneto e conseguem uma vitória devastadora em cima dos austro-húngaros. Esse foi o fim do Império Austro-Húngaro, e em 3 de novembro eles assinam um armistício. Agora só faltava a Alemanha, que não estava mais conseguindo segurar o avanço dos aliados. As coisas ficaram tão tensas que o país colapsou e entrou em revolução. Inclusive, uma revolução comunista aconteceu na Baviera. A marinha e o exército deixaram de ser leais ao Kaiser, então ele abdicou e foi para a Holanda. A Alemanha virou uma república e no dia 11 do mês 11, às 11 horas, a Alemanha se rende, dando fim à guerra. Lembra do Lettow Vorbeck? Bom, ele tinha ido para Moçambique, voltou para a Tanzânia e depois foi para a Zâmbia, onde recebeu a notícia que a Alemanha tinha se rendido. A mesma coisa aconteceu com os alemães, que estavam nas florestas da Nova Guiné, e com os otomanos, que estavam cercados em Medina. Na Europa, os poloneses se revoltam contra os alemães e capturam alguns territórios. Os impérios centrais começam a ser ocupados e o Tratado de Paz viria em alguns meses. Na Bulgária foi imposto o Tratado de Neuilly-sur-Seine. Basicamente, eles perderam todos os territórios que anexaram durante a guerra, além de perder territórios para a Grécia e para o novo Reino da Iugoslávia, que é basicamente a união da Sérvia com outros povos eslavos. No entanto, os búlgaros conseguiram um pedacinho de território dos otomanos. E por falar em otomanos, boa parte do Império Otomano foi dividido entre os aliados, e algumas regiões iriam virar zonas de influência. No entanto, os nacionalistas turcos ficaram putos e se revoltaram, nascendo assim a República da Turquia, e eles iriam conseguir recuperar alguns de seus territórios na Guerra de Independência Turca. Já o Império Austro-Húngaro se fragmentou em vários. A Áustria e a Hungria foram separadas e tiveram que reconhecer a independência da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. A Hungria, que era enorme, foi extremamente reduzida e perdeu a região da Transilvânia para a Romênia, que basicamente duplicou seu tamanho. A Itália, apesar de ganhar alguns territórios, incluindo o Tirol do Sul, que era uma parte cheia de austríacos, ficou decepcionada com os ganhos que obteve com a guerra. E por último temos o Tratado de Versalhes, que foi imposto na Alemanha. Eles basicamente perderam todas as suas colônias, que foram divididas entre os britânicos, franceses e japoneses. A cidade de Qingdao foi dada para os japoneses, o que deixou os chineses putaços. Na Europa, a Alemanha perdeu territórios para a França, Bélgica, Dinamarca, Tchecoslováquia, Lituânia e Polônia, que acabou separando a Prússia Oriental do resto do país. Também foram criadas as cidades livres de Danzig e Saarland. Além disso, a região da Renânia seria desmilitarizada e ficaria sendo ocupada pelos franceses por um bom tempo. O Tratado de Versalhes basicamente dizia que a Alemanha foi a grande culpada da guerra, e eles tiveram que pagar bilhões de reparação para os aliados. A Alemanha também teria que limitar o número e tecnologia do seu exército. Esse tratado obviamente quebrou a Alemanha, que passou por momentos difíceis. Sem falar que, como a guerra não chegou em território alemão, muitos alemães começaram a achar que o país não perdeu em campo de batalha, mas sim traído pelos seus políticos. Isso seria muito importante na ascensão do Partido Nacional Socialista, alguns anos depois. Durante esse tempo, também foi criado a Liga das Nações, que é tipo uma versão beta da ONU. Essa liga foi feita para tentar evitar que outra guerra do tipo acontecesse. Não funcionou. No fim, a guerra que deveria acabar com todas as guerras, ironicamente gerou várias outras guerras e mudou o mundo para sempre. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer ao Cook, Branca, Todinho, João Neves, Giovanni Machero, Topzera, Sky, Dragon Dex, Ian Barbosa, Rafa Garcia, Michele, Panda Soviet, Henrique, Gustavo Filho, Gustavo 620, Arthur PC, Bork Mapping, Davi Wenzel, Enderboy, Robertinho Curiçu, The Control, João Paulo, Realzão Zoeira, Luiz Felipe Neto, Rafael Silva, MBCZ, Gabriel Cavalcante, Ramabir, Kirui, Super Gustavo BR, General Elefante, Putim Boladão, Master Giozão, Café, Matheus, Giovanni de Oliveira, Leonardo Lobo, Sneland, Pedro Meirelles, Beatriz Guarilha, João Marcos, Adriel Vitor, Pinguim, Celso Kaique, Tia Trouxa, John Mineboy, Neco Fofinha Chan, Isaac Pompeu, Steve Play, Murilo Maciel e Tereza Cristina.
Muito obrigado a todos vocês e todos vocês que tiveram paciência para esperar o vídeo sair. Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o ano que vem. Brincadeira. Prometo que a parte 2 não vai demorar muito para sair.